Conselho de Segurança da ONU se reuniu aqui em Nova York, mas nenhum consenso foi alcançado. Enquanto a embaixadora dos Estados Unidos pedia que o órgão adotasse novas sanções ao Irã após o ataque lançado contra Israel, os diplomatas da Rússia e China foram no outro caminho. Se você não saiu do planeta Terra nos últimos dias, deve ter percebido os conflitos que estão acontecendo ali entre Israel e o Hezbollah, e também alguma coisa que já vem se arrastando também, desde o Hamas, Irã, enfim, aquele conflito todo que está acontecendo ali no Oriente Médio. Então, você já deve ter percebido também que o Irã, ele é um dos principais exportadores do petróleo do mundo e também membro da OPEP. Então, isso aí eu quero que você entenda, só contextualizando, para você ver que embora isso seja lá na Europa, isso sim vai estar impactando a minha vida e a sua, porque tudo que a gente consome hoje é orientado pela cotação do dólar. E o barril de petróleo não é diferente disso. E o petróleo, como você também deve saber, é um indicador fortíssimo para tudo que a gente está fazendo. Inclusive é um dos responsáveis também por trazer um parâmetro no que diz respeito à recessão global que está por vir, porque a demanda de petróleo sim vai estar interferindo em como as nações estão olhando o contexto geral, principalmente se a gente for considerar esse contexto de guerra que a gente está vivendo, infelizmente. Então, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando isso não só na questão conceitual, mas na questão gráfica. Você vai entender ali dentro dos gráficos a movimentação não só do barril de petróleo, mas como outros ativos também, como o caso do Bitcoin e também do dólar. Mas se você chegou até aqui, se inscreve no canal para que você possa dar uma força aí pra gente, deixa seu like, você inscreve aqui, me siga também nas redes sociais para que você possa também estar tendo um conteúdo mais direto sobre os assuntos que eu abordo por aqui. Vamos pro vídeo. Tudo que a gente está vendo hoje está se caminhando para aquilo ali e também para a questão de recessão global. Todo mundo sabe que as economias não andam muito bem, já não andavam muito bem já faz alguns anos, e com a ascensão ali da pandemia, isso causou um problema ainda maior no quesito financeiro, e uma das maiores economias do mundo, que é os Estados Unidos, com certeza está influenciando isso devido aos seus problemas inflacionários. Então, como tudo está sendo negociado em dólar, obviamente isso aí também influencia no geral. Agora, voltando ali para o Oriente Médio, a gente consegue ver que esses conflitos acabam trazendo um mal-estar muito grande, principalmente por essa questão do petróleo. Então já está acontecendo esse conflito ali já faz algum tempo, e a gente vai estar dando uma olhada ali, detalhe a detalhe, de como isso pode estar prejudicando, porque vai prejudicar. O Brasil não é uma ilha, eu falei isso ontem no meu Instagram. O Brasil vai ser prejudicado sim por conta dessa movimentação que está acontecendo, desses conflitos, e eu vou estar te explicando como isso vai acontecer passo a passo, pelo menos do ponto de vista analítico, né? Tudo está acontecendo muito rápido, a gente não sabe como vai acontecer essas retaliações, se vão ter bases ali no Irã, bases nucleares do Irã que vão ser destruídas, enfim, não tem como saber, mas vamos dar uma olhada mais analítica a partir desse ponto. A gente escreveu aqui, ó, por que o conflito entre Israel e o Hezbollah afeta o petróleo? A gente vai estar dando uma olhada aqui. O preço do petróleo registraram uma alta expressiva nesta terça-feira após o Irã lançar uma série de mísseis contra Israel, intensificando as preocupações de uma possível ampliação no conflito do Oriente Médio. A ação iraniana trouxe receios de que a instabilidade regional afeta diretamente o fornecimento de petróleo para o mercado global, que foi o que eu já falei, né? Já que o Oriente Médio é responsável por cerca de 1/3 da produção mundial de petróleo. O Brent, referência internacional para o preço do barril, subiu até 5% durante o dia, alcançando 75,40 dólares. O West Texas Intermediate, o WTI, referência do mercado dos Estados Unidos, também registrou um aumento de 5%, chegando a 71,84 dólares por barril. Ou seja, a partir daí a gente já consegue ver que essa oscilação de preços vai trazer um desconforto a nível mundial. Eu vou estar te mostrando ali no gráfico também que o petróleo estava fazendo um caminho totalmente inverso, que vai estar indicando também essa questão de recessão global. Só que esse conflito acabou mudando totalmente o cenário. Então a gente vai estar entendendo um pouco sobre isso também. Além de ser um importante exportador de petróleo, o Irã faz fronteira com o Estreito de Hormuz, um dos principais pontos de passagem para o transporte de petróleo na região do Golfo. O estreito é uma via crucial para a exportação de energias, e qualquer instabilidade nessa área pode ter repercussão significativa no comércio de petróleo. Anteriormente, o Irã já havia ameaçado embarcações que passavam pela região, aumentando o risco de uma interrupção nas exportações de petróleo. Obviamente que o fornecimento de petróleo acaba trazendo essa instabilidade, porque a gente não pode pensar nesse ativo, nessa commodity, diretamente como algo que vai ser exportado via mar, assim, para outro lugar do mundo. Não, existe também essa questão dele estar saindo dali e estar sendo transacionado por ali, para aquela região do mapa. Então o Irã já se mostra desconfortável com toda essa situação, porque ele tem uma coisa muito valiosa nas mãos, que é essa commodity tão preciosa que é o petróleo. Logo, ele também tem autonomia para poder fazer muita coisa se simplesmente ele decidir por isso. É porque 1/3, isso eu estou falando de 1/3 da produção global,
como eu já li, é fornecida pelo Irã. Então isso dá um poder gigante para o Irã de ditar muita coisa, porque apesar de não ser a metade, mas um terço prejudicaria muito, principalmente numa economia hoje que é baseada globalmente, em sua grande maioria, pelo ativo, por essa commodity que é o petróleo. Então isso resultaria num problema gigantesco. Agora nós vamos estar dando uma olhada na questão gráfica aqui para poder você dar uma olhada em alguns ativos. Lembrando, se você não está entendendo nada disso aqui, pode ficar tranquilo que eu vou estar te explicando de uma forma bem esmiuçada, bem resumida, para poder você entender essa questão de movimentação, que é gráfica, você está vendo aí essa oscilação aí para baixo. Mas se você quiser entender a fundo e aprender a analisar todos os tipos de gráfico que você imaginar, independente do ativo, seja a Bolsa Americana, seja Bitcoin, seja petróleo, não importa, você pode estar clicando no meu link aqui abaixo para entender um pouco de como isso tudo funciona. Lembrando que a análise gráfica, como eu já falei, serve para todo tipo de ativo. O primeiro ativo que a gente está vendo aqui é o petróleo. Então a gente consegue ver que desde de julho a gente consegue ver essa movimentação aqui para baixo, né? Ele está caindo muito. Só que o que isso indica? Quando as nações não estão procurando, né, os países não estão procurando barris de petróleo para poder se estabelecer, mostra que o mundo está começando a caminhar para uma recessão, principalmente partindo do pressuposto que toda nação precisa de petróleo, isso aí é óbvio. Mas se eles estão deixando de comprar petróleo, é um indicador que mostra assim, não, a gente tem que gastar com outras coisas, apesar do petróleo ser muito importante. Então isso aí é um indicador de recessão. Porém, a gente consegue ver aqui que nos últimos 4 dias, a gente teve um aumento muito considerável na questão da demanda. Se a gente for pegar aqui o preço de abertura aqui desse dia, a gente consegue ver que o petróleo chegou a subir 7% aqui nos últimos 4 dias, se a gente for pegar uma média geral. E 7%, pessoal, no barril de petróleo é muita coisa, considerando que ele estava aqui nesse valor de 71 dólares e ele chegou ao ponto de 76 dólares, ou seja, isso aí é muita coisa. Outro indicador também que mostra toda essa movimentação é o indicador do ouro. Perceba, pessoal, como isso aqui ele tá nessa gráfica acentuada aí, que nem um foguete aí para cima. E a gente consegue ver aqui que no início do ano, né? No início do ano, a gente conseguia ver uma movimentação bem simples aqui do ouro, né? A gente consegue ver aqui que ele estava bem lateralizado. Só que a partir de fevereiro de 2024, a gente conseguiu ver uma escalada muito grande aqui do ouro. Se a gente for comparar o preço do ouro nesse mesmo período, vou puxar daqui, ó, daqui de baixo até a atual movimentação, a gente consegue ver um valor, poxa, muito expressivo, né? A gente vê uma subida gigante aqui, ó. A gente vê o ouro sendo cotado aqui a 1,81 centróis para 2,60, quer dizer, quase dobrou de preço nesse período aí, tá? Então, quer dizer, as nações estão procurando muito ouro, então elas estão se protegendo de alguma coisa. E claro, essas tensões internacionais acabam mostrando isso, né? Que a gente está falando assim de conflitos internacionais. China contra Estados Unidos, a gente está vendo também Rússia e Ucrânia, agora a gente tá vendo essa questão aqui de Israel, enfim, muita coisa. E também tem outros ativos que são prejudicados quanto a isso, né? Esse aqui é o gráfico agora aqui do Bitcoin e a gente consegue ver uma movimentação assim bem interessante, né? Quanto a isso, a movimentação de queda. Perceba aqui, pessoal, como o Bitcoin tem caído nos últimos dias. E qual é o preceito para isso aqui? O preceito é que, como o Bitcoin é um ativo de muito risco, as pessoas procuram estar se distanciando desse tipo de risco para poder minimizar, né, as suas perdas, né, a médio e longo prazo. Por isso que está havendo uma liquidação de Bitcoin nos últimos dias, o que eu acredito que vai ser temporário e que o Bitcoin obviamente vai se recuperar e vai se recuperar muito. A gente está falando aí de chegar aos próximos 100 mil. Uma outra coisa que também que a gente deve se orientar muito, essa aqui é muito importante, essa aqui está fora de radar dos gurus por aí, é a movimentação dessa empresa aqui, ó, a Lockheed Martin Corporation, que é uma empresa de segurança global, que ela também teve uma movimentação bem semelhante aí que estava acontecendo com a questão do ouro aqui, ó. A partir de julho de 2024, né, que teve uma situação desse conflito Rússia-Ucrânia, a gente consegue ver, quer dizer, mais voltada ali para a China e Estados Unidos, aliás, eu confundi, a gente consegue ver que ela saiu de 460 dólares, o preço por ação, para 606 dólares assim no pré-mercado, né? Que o mercado, na hora que eu tô gravando esse vídeo, não está aberto. Então a gente teve uma movimentação gigante, cara, gigante quanto a isso aí. Então isso aqui é um indicador global que mostra que a coisa não tá nada boa, porque se as pessoas estão comprando mais uma empresa de segurança global, então as pessoas estão com medo da segurança no mundo, né? Então isso aqui é um forte indicador para mostrar pra gente que a coisa não tá boa e que a gente deve se preparar de todas as formas possíveis. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e se você gostou, deixe seu like para poder fortalecer aqui o canal. Até o próximo vídeo.